Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast que apresentará as impressões preliminares da pesquisa O Amanhã Não Está à Venda. A percepção dos integrantes da Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária, IEPS-UF, sobre a pandemia de Covid-19, realizada pelo Grupo de Estudo em Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local GEPOSDEL, que faz parte da Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da Universidade Estadual de Feira de Santana. Este podcast terá a locução de Daniela de Jesus Ferreira, mas que também foi construído por Davi Leite e Paloma Souza, integrantes do grupo de pesquisa GEPOSDEL. A inspiração para esta investigação, ainda em andamento, vem do livro de Ailton Krenak, O Amanhã Não Está à Venda. Ailton Krenak é um dos nomes mais influentes na luta contra o genocídio indígena no país. No seu livro, o autor alerta sobre as contradições da sociedade capitalista que contribuem para o desenraizamento e destruição do ser humano e de sua relação conflituosa e negligente com a natureza. O Amanhã Não Está à Venda é um convite à reflexão sobre o agora e sobre o devir, sobre a despreocupação de boa parte da humanidade com a vida, com o planeta. Nem o hoje, nem o amanhã deveriam estar à venda. As ideias de Krenak incitam a reflexão sobre o ser humano diante da pandemia e da relação com a Terra e como é fundamental conhecer os sujeitos que compartilham cotidianamente suas vidas com os outros, neste caso, em especial na universidade. A escrita de Krenak instiga a análise da sociedade e da produção de conhecimento que temos e a que queremos. Durante o período de isolamento social, principal medida para combater a pandemia de Covid-19, o Grupo de Estudo e Pesquisa GEPOSDEL abriu consulta aos integrantes da IEPS para identificar as condições e possibilidades de acesso à internet que possibilitassem a realização de reuniões virtuais do grupo nesse período. Além disso, foram coletadas informações socioeconômicas de seus integrantes, percepções e efeitos do isolamento social, iniciado no dia 16 de março de 2020. Esse levantamento possibilitou um diagnóstico acerca das condições objetivas e psicológicas de seus integrantes, além de orientar a utilização de tecnologias remotas no âmbito do GEPOSDEL. Durante a suspensão do calendário acadêmico 2020.1, deliberado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONSEP. Assim, os encontros virtuais não visam substituir os encontros presenciais, se apresentando como uma forma possível de encontro e debate de ideias sobre a IEPS e o tripé acadêmico, ensino, pesquisa e extensão com segurança. Sabemos que são tempos de intenso assédio do capital sobre a universidade pública e que este assédio se concretiza, seja na venda de pacotes tecnológicos de grandes corporações que apresentam soluções digitais tecnológicas transferindo grande quantia de dinheiro público para corporações e instituições particulares que visam a exploração mercantilizada desse espaço. Seja na pressão pela educação à distância, como solução para enfrentamento à ausência de aulas presenciais, como se o mais importante fosse o calendário letivo ou acadêmico e não a saúde mental e condições de sobrevivência dos funcionários e principalmente dos estudantes. Nesse período pandêmico, o ambiente social ficou comprometido. O tempo livre está sendo ocupado por mais trabalho e o espaço do lar é o novo ambiente profissional, ou seja, a atividade remota tem contribuído para uma maior exploração dos trabalhadores e trabalhadoras e vem colocando de maneira mais objetiva as desigualdades sociais em pauta. Não naturalizar esta nova condição é papel também da universidade pública. Investigar as condições de acesso às tecnologias, mas também as percepções e efeitos psicológicos do isolamento, é um esforço para compreender, com riqueza de detalhes, a complexidade e diversidade de sujeitos que estão hoje nas universidades públicas e na UFES em específico. A IEPS-UF é um programa interdisciplinar de caráter permanente, desenvolvido por professores, técnicos administrativos, discentes e membros de iniciativas populares incubadas, que atua por meio de projetos de extensão ou pesquisa e outras atividades de caráter continuado com o objetivo de geração e trabalho e renda através de processo de incubação, uma metodologia específica de condução política do processo educativo de trabalho. A fim de levantar informações sobre a possibilidade e condições de acesso para a realização virtual de encontros do Grupo de Estudo e Pesquisa GEPOSDEL durante o período de distanciamento social, principal medida adotada para o combate à pandemia de Covid-19, que suspendeu as atividades acadêmicas presenciais da UFES para evitar a disseminação da doença, foi aplicado o questionário virtual entre os meses de abril e maio.
As perguntas do questionário estavam relacionadas à escolaridade, situação financeira, bolsas acadêmicas, acesso ao ensino superior, leituras, gênero, raça, nível de informação sobre a pandemia no país e no mundo, o medo em relação ao Covid-19, desigualdade social, percepção sobre a população mais afetada durante este período, questão de saúde mental, do emprego e condições de sobrevivência, formas de acesso à internet, rotina de estudo e da participação em atividades não presenciais. Assim, apresentaremos neste podcast os resultados desse levantamento por meio do perfil socioeconômico de seus integrantes e as percepções e efeitos do distanciamento social. Eis então os resultados iniciais desta pesquisa. A incubadora, formada por professores, estudantes, funcionários e membros das iniciativas, cabendo também membros externos. Entre os que responderam o questionário, 51,6% são estudantes, 38,7% bolsistas de extensão e 29% de iniciação científica. 6,5% professores, 3,2% servidores e 22,6% membros de iniciativas, com idades entre 19 e 58 anos, 51,6% solteiros, 38,7% casados, entre outros. 58,1% não tem filhos, enquanto 22,6% tem 3 filhos ou mais. Entre os participantes da pesquisa, 77,4% se declararam mulher, trans ou cis, contra 19,4% se declararam homens, trans ou cis. 77,4% se autodeclararam negros e 22,6% autodeclararam-se brancos. 22,6% declararam não ter religião, enquanto 32,3% são católicos e 29% evangélicos. 41,9% mora em casa ou apartamento com companheiro ou companheira ou com os filhos, enquanto 22,6% moram sozinhos. Em relação à escolaridade, 25,8% dos participantes possuem ensino médio completo, enquanto 38,7% possuem ensino superior, graduação e 29% pós-graduação. 41,9% declararam nunca ter recebido nenhum tipo de auxílio durante sua trajetória acadêmica, vida escolar, enquanto 12,9% acessaram a universidade por meio de critérios étnico-raciais e 19,4% por critérios combinados, étnico-raciais e renda. 51,6% não possuem nenhum familiar que tenha concluído o curso de nível superior. 29% declararam ter lido de 3 a 5 livros, contra 16,1% que declararam não ter lido nenhum livro esse ano. 54,8% nunca estudaram outro idioma estrangeiro. 87,1% possuem acesso a computador e 40% compartilham esse acesso com outras pessoas. 90,3% possuem celular smartphone e 93,5% declararam possuir acesso à internet, enquanto 6,4% acessam apenas no WhatsApp e 48,4% declararam que precisam de ajuda para usar tecnologias e aplicativos para reuniões virtuais. 51,6% declararam ter assistido e participado de lives. Em relação aos nossos rendimentos, antes da pandemia, 32,3% declarou receber como renda familiar menos de um salário mínimo, enquanto 41,9% recebem entre 1 e 2 salários mínimos. Entre nós, 32,3% declarou não ter renda e os seus gastos serem financiados por programas governamentais, contra 19,4% que são responsáveis pelo sustento da família. No que tange à pandemia, os aspectos encontrados foram: 38,7% se declararam muito informados, enquanto 51,1% se declararam informados. 77,4% acreditam que a situação no Brasil hoje é muito grave, assim como 80% consideram a situação mundial como muito grave. Dentre eles, 35,5% acreditam que a população brasileira possui um medo muito grande em relação à pandemia, enquanto 80,6% avaliam que a desigualdade brasileira irá afetar
e agravar muito a situação de populações periféricas, populações negras, indígenas, quilombolas, LGBT+, e pessoas em situação de rua. 54,8% declararam sentir um medo muito grande em relação à pandemia, ainda que apenas 25,8% tenham declarado morar com pessoas com mais de 60 anos e apenas 22,6% fazerem parte de grupo de risco. 77,4% acreditam que a pandemia vai afetar a vida dos brasileiros e 53,3% acreditam que os efeitos da crise sanitária de saúde provocada pela pandemia vai durar de 2 ou mais anos para passar. Ainda que nenhum dos participantes tenha declarado ter ou ter tido novo coronavírus, 25,8% conhecem alguém que já teve ou que tem o novo coronavírus, enquanto 6,5% declararam conhecer alguém que faleceu por complicações, registrando que 77,4% são usuários do Sistema Único de Saúde. 32,3% declararam que a pandemia tem afetado a sua saúde mental, se declarando ansiosos. Nesse período de isolamento, 44,8% têm ficado com a família e têm utilizado o momento para dar conta de demandas atrasadas. 54,8% perderam ou conhecem alguém que perdeu o emprego com o início da pandemia e do isolamento social, enquanto 15,4% apresentam um medo muito grande de perder o emprego e trabalho, enquanto 19,4% declararam continuar recebendo salário ou renda normalmente. A mesma porcentagem, 19,4%, declarou já ter tido redução no salário e renda, enquanto 9,7% ficaram totalmente sem salário ou renda. 61,3% declararam terem algum tipo de dívida e desses, 37,5% vão atrasar o pagamento de algumas delas. 22,6% declararam que não conseguem arcar com todas as despesas necessárias com a manutenção e a garantia da sobrevivência e 45,2% solicitaram auxílio emergencial. 66,7% promoveram algum tipo de redução de gastos em sua família. 90,3% declararam estar em situação de isolamento social, ou seja, saindo apenas em situações inevitáveis para comprar comida ou remédio, ao tempo em que 80,6% não estão estocando alimentos ou produtos em casa. 41,9% avaliam a ação do governo federal e do Ministério da Saúde como insuficientes e 67,7% identificam o governo estadual como o ente federativo que mais tem feito ações de combate à pandemia. 90,3% declararam que é preciso manter as pessoas em casa para reduzir o número de mortes pelo coronavírus, mesmo que isso cause grandes perdas econômicas. Os dados apresentados ainda são preliminares e, em breve, serão disponibilizados a análise completa da pesquisa com maior amplitude e densidade. Além disso, pretende-se ainda trabalhar no GPUSDEL questões relacionadas às discussões metodológicas que são fundamentais para qualquer tipo de atividade acadêmica e pesquisa. Fica o convite para que possam conhecer o espaço da incubadora de iniciativas da economia popular e solidária e tudo que ela constrói. Abraços e obrigada pela atenção.